Hoje vou responder a pergunta de um inscrito. Ele pergunta como é que os ciganos foram parar na Umbanda, sendo que cigano não tem nenhuma ligação com a África e nenhuma ligação com o Brasil, mas será que precisa disso para alguma linha vir trabalhar na Umbanda? É disso que a gente vai falar hoje. Mas antes, peço a você que se inscreva no canal, compartilha o vídeo, se inscreve, faz um comentário que isso ajuda bastante. E eu também ajudo as pessoas através de consulta de búzios, tarô, baralho cigano. Você que quiser a sua consulta, ser independente do seu problema, todas as informações elas se encontram na descrição do vídeo. Então vamos lá responder aqui a dúvida do irmão, né? Que é como os ciganos foram parar na Umbanda, sendo que eles não têm ligação nem com a África e nem com o Brasil. Bom, o povo cigano ele veio parar na Umbanda porque eles estavam incorporando na gira de Exu, agora porque eles decidiram começar a incorporar na gira de Exu. Aí é uma boa pergunta, né? Eles simplesmente foi porque eles acharam melhor, né? E a energia deles era sempre um pouco mais leve, um pouco mais descontraída, né, do que a de Exu, né? Naqueles tempos que Exu realmente vinha pesado, né? Daí os ciganos eles vinham mais alegres, mais descontraído. Daí o que aconteceu? Passou a vir muito cigano, muita cigana, e eles pararam de se identificar como Exus, né? Por exemplo, Pombagira cigana, Exu cigano, que é pouco falado, Exu cigano da estrada. Daí eles começaram a identificar pelos seus nomes, né? Cigano Esmeralda, Cigano Pablo, Cigano Juan, né? Daí aí surgiu a linha de cigano, como todas as outras linhas que surgiu, né? Que quando começa a ter um aglutinamento, ela acaba se separando e criando uma outra linha, principalmente quando a energia sente-se que é diferente. Por exemplo, está surgindo linhas novas na Umbanda, é que poucos falam isso, por quê? Porque tem aquela galera que é mais mente fechada, daí vai chamar o pessoal de marmoteiro, né? Sem motivo, mas sim, tem linhas novas surgindo justamente para ter essa desfragmentação quando começa a ter, vamos dizer assim, entre aspas, um conflito de trabalho. A grosso modo, vamos imaginar aqui uma empresa, é a mesma coisa do pessoal de finanças querer, vamos dizer assim, se intrometer com o pessoal de TI, né? Então, por isso se cria departamentos. E na Umbanda isso acontece não com tanta frequência, mas quando começa a surgir diversos subgrupos. Por exemplo, outra linha nova que está surgindo é os cangaceiros. Eles vinham com os baianos, ainda vem na maioria, é algo novo. Mas tá vindo cangaceiro aí pesado, cangaceiro aí nervoso, cangaceiro na essência. Tanto é que eu ouvi de ele dizendo, ó, se vocês acham que Exu é ruim, é que vocês não conhecem a gente. Ou seja, tá vindo aí na essência, né? Então, dependendo do terreiro, se começar a vir diversos cangaceiros, como já acontece em alguns, que é bem raro, e eles virem, vamos dizer assim, pro arrebento, dizendo, olha,
somos pesados, é claro, né, que daí o guia-chefe, outro espírito mesmo, vai explicar a lei do terreiro para aquele cangaceiro, né, que não é bem assim, que se ele for para ser ruim, que seja com determinados espíritos, né? Enfim, né, toda a doutrinação, espírito doutrinando espírito, né? Então vai ter uma separação, uma desfragmentação, linha de baiana é uma, linha de cangaceiro é outra, a não ser que o cangaceiro ele venha naquela energia mais leve dos baianos, né? Mais descontraída, só para fazer ali as mirongas, daí tranquilo, né? Mas é por esse motivo que teve essa separação. Os ciganos eles vinham na gira de Exu e Pombagira. Não era a mesma energia, eles começaram a dar o nome deles, não se identificando mais como Exu, e assim surgiu a linha de cigano, como está para surgir. Aliás, já tem, é que é pouco falado, né? Porque as pessoas elas não querem ter dor de cabeça e se expondo, né? Mas como aqui é para falar mesmo, é para contar, compartilhar, por exemplo, tem a linha aí dos piratas, que era uma linha que vinha com os marinheiros, e por ser um pouco mais pesado, uma linha muito identificada com Exu, tá em alguns terreiros já está se separando, linha dos piratas. Agora, a indagação sua, né? Como assim os ciganos na Umbanda, sendo que eles não têm ligação com a África e nem com o Brasil? Então, irmão, a Umbanda ela não tem comprometimento com a África e não tem comprometimento com o Brasil, né? Quem tem esse comprometimento com a África, a religião que tem de fato esse comprimento, esse laço, né, que manter a raiz maior possível, chama-se religião tradicional Iorubá ou Ifá, né? Eles que têm esse compromisso de manter as raízes com a África. Tanto é que o jeito deles cultuarem orixá é totalmente diferente da Umbanda, né? Eles que têm esse compromisso. Outros que também deveria ter esse compromisso é o Candomblé, mas o Candomblé já foi muito modificado, né? Afinal, o pessoal do Candomblé teve que... Não o pessoal do Candomblé, não. O pessoal da Senzala, que o Candomblé ele surgiu com escravos libertos, né? Mas, como vamos dizer, teve um embrião, influência ali da Senzala, muita coisa se modificou, muita coisa se perdeu, mas ainda assim, né? Eles tentam se aproximar muito da África, ou seja, a Umbanda ela não tem compromisso com a África e a Umbanda também não tem compromisso com o Brasil, apesar de ser uma religião brasileira. E baseado no que eu falo isso, da Umbanda não ter compromisso com a África nem com o Brasil. A Umbanda é manifestação do espírito para a caridade, pode ser qualquer espírito, independente de nacionalidade. Agora, por quê? Houve uma época que a Umbanda ela não queria ser confundida com baixo espiritismo, né? Já que a Umbanda ela também pegou ali a era Vargas, né? E passou a ser perseguida. Então ali eu vi congressos, né, em todo mundo tentando unificar a Umbanda, tentaram fazer isso em 1920, 1940, em 1950, e essa unificação ela
ela nunca deu certo, né? Foi falha, né? Mas teve um grupo que tomou a Umbanda para si, né? Que teve a audácia de dizer isso aqui é Umbanda, isso aqui não é Umbanda, né? Os famosos fiscais de axé já existia naquela época, mas deram sim sua grande contribuição para a Umbanda. E qual foi essa contribuição? Como eles queriam a Umbanda sendo reconhecida como religião, normalmente qual que é o padrão de uma religião? A religião na época, tá? Ela tinha que ter um livro ali para ditar regras. Então, vamos pegar os livros do kardecismo. Tanto é que a filosofia da Umbanda com a do kardecismo é praticamente a mesma. O que muda, por exemplo, é a gente aceitar preto velho, a gente aceitar um caboclo, aceitar os exus, a pombagiras, e eles se identificando como falange, né? Mas pode vir, por exemplo, um preto velho, e esse preto velho ele em um centro kardecista como um médico alemão de olhos azuis e baixar no terreiro daquele jeito de preto velho. Afinal, isso é um arquétipo. Então a Umbanda ela não tem nenhuma limitação assim em relação a nacionalidade, né? Por exemplo, se tivesse esse caso aí de ter que ser brasileiro ou africano, quais Exus eles baixariam, por exemplo, baixariam nos terreiros? Por exemplo, Exu Marabô. Maioria dos Exus Marabôs vieram da França. Tanto é que antigamente, quando as incorporações elas eram mais puras, vinha falando o francês, ó, fino, aquela coisa ali, linda, bela. Vinha falando francês, o Exu Mangueira, a mesma coisa, né? Ele vinha falando francês, ou seja, Exu europeu. As primeiras Maria Padilha vieram da Espanha. O Exu Pinga Fogo, meu, por exemplo, ele não é brasileiro, né? Que ele se comporta como um lord inglês, né? Então veio lá da Inglaterra, né? E assim por diante. Ah, todos vieram de lá? Não, mas a origem, né? Então, de diversos países. O próprio caboclo Pantera Negra, Exu Pantera Negra, ele veio lá da América, né? Americano, dos Estados Unidos, né? Made in USA, né? Então, mas na época não era. Qual ano? Pessoal, esqueci a história, mas enfim, né? Ele veio lá de cima, né? Ele era americano, o Exu Pantera Negra, tanto quanto o Caboclo Pantera Negra, né? Eles eram americanos, então a Umbanda ela nunca teve essa fronteira de dizer, olha, o espírito ele tem que ser brasileiro ou ele tem que ser africano. Tanto é que vamos aqui a mais novas informações também. Em alguns terreiros, embora tenham sido pouquíssimos, já que o pessoal mantém isso em segredo para não ter que lidar com os críticos, né? Mas, por exemplo, tem lugar que está incorporando samurai. Isso mesmo, samurai, Japão, período feudal. Eu nunca vi incorporado, mas é gente confiável. A única informação que eu tive é que eles vêm pesado, vêm pra, né, pra destruir, pra arrebentar, né? Ou seja, se a linha deles se espalharem, vai ser uma excelente linha para
quebra de demanda. Daí eu fui ler a história deles, era pesado, né? Era para botar para quebrar, né? Então, não tem fronteira, ou seja, tem aí os caboclos brasileiros, tem Exus europeus, tem as linhas dos samurais, tem os piratas que esses aí eu não sei a nacionalidade, mas tem. Já tem aí americanos e assim por diante, como pode ter, por exemplo, vai um, deixa eu ver, pronto, um japonês que decidiu trabalhar como preto velho, né? Daí ele não vai chegar assim, oi, oi, boa noite, eu sou o pai Joaquim de Angola e você pode sentar aí, por favor, todo ereto. Por quê? Porque não é o arquétipo, né? Ele tem que adotar um arquétipo, aquela energia ali, mesmo pra gente acreditar, né? Já que tem de fato esse ceticismo e na energia necessária, né? Então a Umbanda ela nunca teve esse problema com nacionalidade, né? O espírito que quiser trabalhar para a caridade, ele é bem-vindo na Umbanda, independente se ele é africano, independente se ele é brasileiro, independente se ele é inglês, independente se ele é italiano, de qualquer parte do mundo. Então é isso e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.